Olá, muito boa noite. O programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste pela TV Destaque aqui no canal 15 da NET, também pelas redes sociais no facebook.com/tv.destaque ou então pelo portal da emissora, que é tvdestaque15.com.br. Eu quero convidar você, telespectador, que nos permite entrar na sua casa a conhecer o que vai ser notícia no programa Chave do Negócio de hoje. Na mira da Constituição, população questiona por que condenados ficam livres da prisão. Advogados argumentam, liberdade é a regra, prisão é exceção. Você vai saber o porquê. Direito em julgado. Ministros do STF decidem colocar em prisão domiciliar todas as detentas que estiverem grávidas e que ainda não tenham sido julgadas. As condenadas continuarão presas. O que os advogados pensam sobre isso? Exército nas ruas. Senado aprova decreto presidencial que decide pela intervenção no estado do Rio de Janeiro. O que isso pode significar para a população? A decisão fere de alguma forma o Estado democrático de direito? E o meu convidado do programa Chave do Negócio de hoje é o advogado e empreendedor social Jorge Caroni. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Com mais de 38 anos no mercado, a ZL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência. A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo. E para você que ligou a TV agora, eu quero apresentar o meu convidado, que aliás ele já bate cartão aqui no programa Chave do Negócio. É o advogado e empreendedor social Jorge Caroni. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Caroni, ao nosso programa. Eu que agradeço, Reinaldo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com o seu público novamente. Jorge, a gente fez uma série de chamadas aqui para falar sobre o mundo do direito, né? Para a gente colocar em questão o Estado democrático de direito, mas eu queria entender com você por que empreendedor social? Por que empreendedor social? Porque, na verdade, eu pratico uma atividade relacionada ao lado social. Eu estou presidente de uma ONG, de uma associação qualificada como OCIP, chamada Instituto Cidadão Legal. Então, por praticar essa atividade, eu entendo que eu sou um empreendedor social. Muito bem, eu quero falar então sobre a ONG Cidadão Legal, mas vamos falar mais tarde sobre isso, tá? Neste momento, Jorge, eu quero explorar um assunto que é de interesse de muita gente, aí, curiosidade, na verdade, né, que das pessoas que não entendem, não conhecem do direito, e eu me coloco também nessa posição, né, como um curioso a respeito do tema, né? E eu li recentemente um artigo seu, cujo título do artigo, para você, telespectador, saber, liberdade é a regra, prisão é a exceção. Se você tem vontade de ler esse artigo, vai lá no G7 News. G7 News, você vai em colunistas, você vai ver o artigo escrito pelo Jorge Caroni sob esse título, liberdade é a regra, prisão é a exceção. E eu quero falar com você justamente sobre isso. A gente teve aí na semana passada, na terça-feira passada, um pedido da defesa, né, do ex-presidente Lula, que entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, né, pedindo anulação do julgamento, né?
E aí entra exatamente no que você fala no seu artigo, né, sobre a prisão e a liberdade, ou seja, ele não vai poder ser preso até que estejam esgotadas todas as possibilidades de recurso. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo, Reinaldo. Na verdade, está claro hoje, né, está previsto em nossa Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, né, para o público leigo, de que ninguém poderá ser preso antes de decisão condenatória irrecorrível. Ou seja, há a presunção de que todos que estão sendo julgados são inocentes, até que o Poder Judiciário, dando uma decisão definitiva, sustente a condenação de alguém. Ora, partindo-se desta premissa, mostra-se injusto prender essa pessoa antecipadamente. Se a Constituição fala que você é presumivelmente inocente, até que o Poder Judiciário o condene por decisão definitiva, não há menor sentido lógico, jurídico, social, prender alguém previamente, antecipadamente. Por isso que nós sustentamos que a regra é a liberdade e a prisão só poderá, a prisão antecipada, antes de uma decisão condenatória irrecorrível, ela é uma exceção. Daí, sustentarmos que prender alguém simplesmente sob a alegação de que foi condenada pelo tribunal colegiado, havendo recursos ainda para instâncias superiores, se torna uma violação da regra constitucional. Então, não sei se ficou claro para os seus ouvintes a ideia do porquê que a liberdade é a regra e a prisão de alguém antes de decisão condenatória irrecorrível é uma exceção dentro do nosso ordenamento jurídico. Vou continuar no exemplo do ex-presidente Lula, né, que esse recurso é recurso de embargo de declaração. Na verdade, assim, você teve o julgamento em primeira instância, que ele foi condenado, você teve o julgamento em segunda instância, que manteve a condenação e até aumentou a pena. Aumentou a pena, exatamente. Se ele não tivesse advogados, ele teria de ser preso, não teria? Não, na verdade... Porque houve uma condenação, né, da justiça. Sim. Na verdade, ele foi condenado pelo tribunal colegiado de segundo grau, né? Teve até a pena aumentada a uma pena de prisão. Ocorre que, desta decisão do tribunal, ainda cabem recursos para instâncias superiores do Poder Judiciário. Se ele não tivesse advogado? Não, se ele não tivesse advogado, a decisão se tornaria definitiva. E aí ele teria que cumprir. É isso que acontece com pessoas que não têm recursos próprios para pagarem bons advogados. Sim, possivelmente pode acontecer daquela pessoa que foi condenada pelo tribunal. Se ela não recorrer, porque eventualmente ela não tenha bons advogados ou porque a Defensoria Pública entendeu que não era o caso de recorrer, aquela decisão se torna definitiva e ela passa a cumprir a pena. A nova discussão, não é nem a grande discussão, é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, né, há algum tempo, decidiu que é possível, sim, prender alguém antecipadamente com base na decisão de tribunal colegiado. Por isso que agora se fala muito, né, que o Lula poderá ser preso depois do julgamento dos embargos, mesmo que ele recorra para instâncias superiores. Por quê? Por causa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendendo que não há violação da presunção de inocência quando alguém já foi condenado por tribunal colegiado. Com todo respeito a essa tese do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que isso viola texto expresso da Constituição. Porque a Constituição Federal é muito clara dizendo que ninguém poderá ser preso até decisão condenatória transitada em julgado, que significa, para o seu público, significa aquela decisão que não cabe mais recurso. Que seria a decisão máxima lá do Supremo. A máxima do Poder Judiciário. Eu quero continuar, Jorge, com esse assunto no próximo bloco, porque esse assunto é muito interessante. E, assim, eu tenho certeza que você, telespectador, também tem essa mesma dúvida. Ele foi condenado, né, em segunda instância, mas não foi preso. Ele está explicando aqui. Só que parece que, segundo o Jorge aqui, a decisão do Supremo... O Supremo entende também que essa condenação por parte do Tribunal do TRF4, da 4ª Região, é definitiva. Mas, enfim, vamos entender isso mais
um pouco no próximo bloco, tá? Vou chamar um rápido intervalo, a gente volta já já. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, estamos de volta e nós encerramos o último bloco, apesar de eu ter dado até uma gaguejada aqui, porque essa é uma área que é do entendimento do meu amigo aqui, o Jorge Caroni, e eu quero entender mais, Jorge, entender mais. Assim, se o Supremo entende que a decisão tomada pelos desembargadores, né, do TRF da 4ª Região lá de Porto Alegre, porque ainda os advogados insistem em recursos, porque cabem esses recursos. É isso mesmo, né, Jorge? Sim. Na verdade... Agora, se esses recursos, uma hora, ele vai bater lá no Supremo, e o Supremo já tinha reconhecido que a decisão dos desembargadores lá de Porto Alegre são decisões coerentes, adequadas, então é pela prisão. Será que não, eu estou enganado? Não, Tem que esperar chegar até lá. São questões diferentes. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo do julgamento do ex-presidente Lula, né? Ele foi condenado recentemente pelo TRF, lá de Porto Alegre, da 4ª Região. A partir do momento desta decisão condenatória, ainda cabe um recurso interno lá para o próprio tribunal, que ele já opôs, o chamado embargo de declaração. Depois desta decisão, teoricamente, ele pode questionar para os tribunais superiores alguma matéria de direito que foi elencada durante o julgamento dele, seja em primeiro grau, seja em segundo grau. Então, cabem recursos em relação à decisão condenatória para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Esta é uma questão de matéria recursal. A outra questão é o direito dele aguardar o julgamento desses recursos em liberdade ou não. Esta é a discussão que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no seguinte sentido:
após decisão de tribunal colegiado, ou seja, de Poder é o Judiciário de caso. segundo grau, tal, é possível a execução provisória da pena, ou seja, a prisão antecipada de alguém, mesmo que haja recursos para os tribunais superiores, entendeu? Então, mesmo que o ex-presidente Lula, os seus advogados interponham recursos para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, tal, o Supremo entende que ele já pode ser preso antecipadamente, desde já. Esse foi o entendimento. O que eu defendo, e não só eu, outros advogados, outros juristas, que esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal viola expresso texto constitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela deixa claro que ninguém poderá ser preso previamente até uma decisão condenatória transitada em julgado, ou seja, aquela decisão que não cabe mais recurso. E a decisão, por exemplo, do ex-presidente Lula ainda cabe recurso. Então não faz sentido prender alguém que amanhã poderá ser reconhecida a sua inocência. É violar o direito à liberdade, aplicando uma prisão antecipada para alguém que ainda não teve o esgotamento de todos os recursos no Poder Judiciário. E aí uma reflexão que eu quero fazer é que garantir o direito à liberdade não significa concordar com o ato criminoso. Porque quando nós protegemos o direito à liberdade, eu estou protegendo o direito à liberdade de qualquer cidadão, e não que amanhã poderá sofrer o arbítrio judicial. Então, as garantias elas são feitas não para proteger o eventual criminoso, mas sim para proteger a qualquer cidadão. E é isso que, para o leigo, muitas vezes, ele não entende. Ele acha que simplesmente está havendo impunidade, burocracia, ou somente os advogados caros é que conseguem isso. Mas é importante que o seu público saiba que, acima de tudo, está havendo uma garantia da sociedade. E essa garantia ela não pode ser flexibilizada, porque amanhã ela coloca em risco eu, você, qualquer um do povo que possa sofrer uma injusta acusação. Ela se transforma em jurisprudência. Né? Se você tem uma decisão dessa... Hoje, por exemplo... Abre brecha para qualquer um. A decisão do Supremo Tribunal Federal se aplica a qualquer um que já foi condenado por tribunal colegiado. Mas se amanhã, como já aconteceram em diversos casos da minha carreira, em 20 anos de exercício de advocacia, o STJ entende que aquela pessoa não foi culpada, a pessoa já foi presa. E aí? Agora, por que a gente teve aí a prisão do José Dirceu, a prisão de outras pessoas que estiveram envolvidas na Lava Jato? Também foram condenadas igualzinho o Lula. Né? Então, muitos dos casos foram aplicadas prisões chamadas cautelares, que é aquela prisão antecipada, desde que estejam presentes os requisitos legais e que o juiz motive. Então, não é que é proibida a prisão antecipada, apenas a prisão ela é uma exceção. A regra é o direito de aguardar o julgamento em liberdade. O próprio ordenamento jurídico prevê a prisão preventiva ou provisória de alguém, desde que estejam presentes os requisitos legais e que o juiz fundamente essa decisão. Então, muitos dos casos que vocês ouvem falar na mídia sobre prisão, na verdade é uma prisão preventiva, é uma prisão provisória. E não necessariamente uma prisão decorrente da decisão condenatória pelo tribunal colegiado. Agora, com o entendimento do Supremo, está havendo muitas prisões antecipadas, né, execução provisória da pena, em razão de decisões condenatórias por tribunais colegiados. Muito bem. Jorge, no próximo bloco eu quero falar com você sobre um assunto que também foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, também da semana passada. Eles decidiram colocar todos com exceção do ministro Edson Fachin, né? Colocar em prisão domiciliar todas as detentas que estiverem grávidas e que ainda não tenham sido julgadas, ou seja, estavam aguardando o julgamento lá, detidas, né? Porém, a decisão do Supremo também manteve a condenação das que já tinham sido julgadas, tá? A gente vai saber o que os advogados pensam, né, dessa decisão do Supremo no próximo bloco. A gente volta já já. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade.
Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Muito bem, estamos de volta e para você que ligou a TV agora, o meu convidado hoje aqui é o advogado Jorge Caroni, advogado criminalista, né, Jorge? Perfeito. Jorge, eu queria falar com você sobre um tema que foi uma decisão tomada por quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal na semana passada, que decidiu por colocar em prisão domiciliar, né, todas as detentas que estiverem grávidas e que forem mães de filhos com até 12 anos de idade. Como é que você vê essa decisão, Jorge? Eu vejo com muita alegria, eu vejo com muita satisfação, porque, primeiro, está se aplicando a lei, né? Existe um dispositivo legal que garante às mães, né, o direito, né, de aguardar o seu julgamento em liberdade, principalmente quando a criança tem até a idade de 12 anos. Então, é uma forma de proteger não só a pessoa que está sendo processada e julgada, garantindo o seu direito, mas especialmente o menor, né? E com isso a gente protege toda a sociedade dessa situação. Enfim, eu fico muito feliz que o Supremo, na sua grande maioria, apenas por um voto contrário... Exceção a do Luiz Edson Fachin, do ministro Luiz Edson Fachin, a divergência dele foi porque ele, no pensamento dele, ele acha que cada caso deve ser julgado em separado. Respeitável a opinião dele, mas eu acho que, considerando aquilo que nós falamos no bloco anterior, né, a essência é a mesma, né? É o direito à liberdade enquanto se aguarda o julgamento, né? Não é justo você prender alguém se ela ainda não foi definitivamente julgada pelo Poder Judiciário. Além disso, com previsão legal expressa de que a mãe tem esse direito como forma de proteger a família, de proteger a menor. Então, eu acho que a observação do Fachin é relevante, né? Cada caso, às vezes, poderia variar, mas eu entendo, considerando o texto de lei, que se aplica a quase todos os casos, ou talvez um ou outro caso, talvez demandaria uma melhora. A gente está falando de Constituição, né? E continuando a falar de Constituição, eu quero falar de um outro tema aqui, que também foi uma decisão tomada na semana passada, né? Foi o Senado Federal aprovou, né, a intervenção, né, do Exército no estado do Rio de Janeiro, né? Isso eu queria saber com você. Na verdade, o decreto ele vai vigorar, né, até o final de 2018, né? E eu queria saber se, por acaso, isso fere o Estado Democrático de Direito. Não, Reinaldo, não fere o Estado Democrático de Direito, até porque é um instituto previsto na nossa Constituição Federal, né? É óbvio que uma avaliação de mérito, né, sobre a necessidade, sobre os requisitos formais, né, para a intervenção federal, poderia se entender aí uma violação ao Estado Democrático de Direito. Mas, em tese, e na forma como está sendo propagada aí, tanto pelo governo federal como pela mídia, eu entendo que, nesse caso, não fere o Estado Democrático de Direito por ter previsão constitucional expressa, permitindo que a União haja dessa forma, desde que motivadamente, né, e dentro dos requisitos legais e constitucionais. Agora, por exemplo, a Constituição também fala a respeito da participação de uma arma militar como o Exército, que não tem poder de polícia, né? Então, dessa forma, do jeito que foi colocado esse decreto, eles terão poder de polícia, né? Sim.
é necessário diferenciar, por exemplo, como várias operações que já foram feitas pelas Forças Armadas do Rio de Janeiro, né? Uma situação é a situação de você empregar a Força Nacional, fazer uma operação para manter a lei e a ordem do Exército, mantendo-se a segurança pública do Estado nas mãos do secretário nomeado pelo Poder Executivo Estadual. Outra situação é a situação agora da intervenção federal. Neste momento, a União, utilizando-se do poder que tem constitucionalmente, tomou para si a questão da segurança pública do Estado de Rio de Janeiro e nomeou ali uma pessoa que vai representar. Então, ele vai comandar agora todas as forças policiais do Estado com o apoio das Forças Armadas, que continuará atuando da forma como já vinha atuando anteriormente. Muito bem, muito bem. Jorge, eu quero agora entrar no detalhe, a gente tem pouquíssimo tempo desse último bloco, para a gente falar um pouquinho sobre o Cidadão Legal. O que é essa ONG? Eu agradeço essa oportunidade, viu, Reinaldo? E eu quero depois falar uma surpresa aí para a população guarulhense sobre a nossa atuação. É uma ONG, ela tem natureza de associação que promove a cidadania. Então, nós queremos melhorar o indivíduo, o cidadão, fazendo com que ele conheça melhor os seus deveres, os seus direitos, para que ele possa ser um cidadão melhor no meio em que ele vive e para a sociedade como um todo, né? Para isso, nós temos diversas atividades e eventos que nós promovemos esta cidadania, né? E a novidade que eu quero trazer é que, em breve, o Cidadão Legal hoje é uma associação guarulhense. Ele estará com um novo portal, com um aplicativo e com outras ferramentas que vai ajudar o cidadão guarulhense a poder participar da sua vida social e política. E mais do que isso, ele vai ter o apoio da ONG, do Instituto Cidadão Legal, para poder fazer valer os seus direitos, poder exercer a sua cidadania de uma maneira melhor. Então, muito bem. essa é a forma novidade que as pessoas encontram? Qual é o portal? Então, o nosso portal é www.cidadãolegal.org.br. Ele está em fase de construção, mas em breve estará disponível aí para toda a população guarulhense. Muito bem, Jorge. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Aqui. Muito obrigado. Eu agradeço você também, telespectador, por ter ficado conosco até agora. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.